E aí, tudo bem? Bom, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa transformação que é profunda e, sendo bem sincero, um pouquinho assustadora que a nossa sociedade está vivendo agora mesmo. A gente está assistindo, literalmente em tempo real, a morte de uma crença super antiga. Porque pensa bem, durante séculos, a humanidade inteira confiou cegamente em uma forma muito específica de prova. Mas, por causa de uns avanços tecnológicos bem recentes, essa base todinha de como a gente entende a realidade está simplesmente desmoronando. Então vem comigo para a gente entender como a era da inteligência artificial está bagunçando a própria natureza do que a gente chama de verdade. Olha só, uma imagem vale por 1000 palavras. Esse é aquele ditado clássico que todo mundo aqui já ouviu e já repetiu 1 milhão de vezes, né? E por uns 200 anos, essa frase simples foi a âncora da nossa confiança. Ela resumia aquela crença inabalável de que ver alguma coisa registrada ali, visualmente, era infinitamente superior a qualquer fofoca ou testemunho falado. A regra era clara: se tem foto ou se tem vídeo, acabou a discussão. A imagem era a testemunha definitiva de que aquilo realmente aconteceu. Só que a verdade nua e crua hoje é que isso não é mais verdade. Ponto. Graças a uma revolução tecnológica que a gente nunca viu igual, essa certeza universal simplesmente expirou. Ficou obsoleta. Aquelas mesmas imagens que antes encerravam qualquer debate no boteco ou no tribunal, hoje em dia são, ironicamente, o exato ponto de partida para a gente começar a desconfiar. E para entender como a gente chegou até aqui, vamos olhar rapidinho para trás. A era da fotografia. A coisa toda começou a mudar lá em 1826, quando um francês chamado Joseph Niepce imprimiu a primeira fotografia. Aí dá um salto de umas décadas, lá para 1895, e a gente tem os irmãos Lumière fazendo a primeira exibição pública de cinema, mostrando operários saindo de uma fábrica. Para você ter uma ideia do impacto, antes dessas máquinas existirem, a galera podia acreditar em literalmente qualquer mentira, contanto que ela fosse contada com bastante convicção. Mas, a partir do momento em que a câmara entrou em cena, as imagens chutaram para escanteio as mentiras bem contadas e assumiram o trono de testemunhas absolutas da realidade. E desde então, a lógica passou a ser a seguinte: provou com imagem, é verdade inquestionável. É por isso que a gente tem certeza de que a Terra é azul ou que aquele seu amigo realmente foi para Porto de Galinhas nas férias. Até as coisas mais pesadas da história, como as bombas no Japão e no Vietnã, os genocídios na Europa ou os conflitos de agora em Gaza e Israel, tudo isso foi gravado. A câmera registrou da bondade até a maldade mais extrema. Agora, do outro lado da moeda, sem imagem, a dúvida reina. Alguém te conta de uma viagem para Olinda ou para Oriximiná lá nos anos 80 e você já fica meio assim. Ou pior, quem é que acredita em relato de OVNI ou que viu cabeça de bacalhau sem uma foto para provar, né? A regra de ouro era: não tem registro visual, a gente duvida. Então, a gente vive hoje um contraste que é bem brutal. No passado, as imagens eram as testemunhas inegáveis de tudo. Elas confirmavam a nossa vida, a nossa história. Mas pisca o olho e olha para o presente. A mídia visual passou por uma mudança de paradigma absurda e virou uma ferramenta de manipulação totalmente maleável. É quase como se a testemunha-chave do julgamento começasse a mentir descaradamente. Isso leva a gente direto para o nosso segundo ponto: o fim da credibilidade. Para a gente sacar como é que essa queda de confiança aconteceu, a gente precisa falar do motor que está acelerando isso tudo. Uma palavrinha que você já deve ter ouvido: o deepfake. Basicamente, é uma tecnologia que, inclusive, hoje em dia está super fácil de achar, até de graça, que usa inteligência artificial para pegar o rosto ou a voz de uma pessoa e colar digitalmente em outra. É literalmente uma falsificação da realidade. O foco principal deles são vídeos, e o negócio é tão bizarro de bom que fica quase impossível para o nosso olho humano distinguir o que é real do que foi fabricado no computador. E se a gente fosse colocar isso numa matemática bem simples? A equação dessa nova era seria mais ou menos assim: inteligência artificial mais a ignorância ou a ingenuidade humana resulta na morte fatal da credibilidade visual. Porque hoje em dia qualquer pessoa, não importa muito a intenção, tem o poder no teclado de criar realidades inteiras do zero e jogar isso para o mundo como se fosse a mais pura verdade. Mas calma, onde é que isso bate na gente? Vamos ver na prática vítimas cotidianas e políticas. Imagina a seguinte situação. Pensa num cara.
O Roberto. O Roberto é chefe de um almoxarifado, trabalha direitinho e tá ali na expectativa de ganhar uma super promoção. Do nada, viraliza no grupo da empresa um vídeo dele xingando Deus e o mundo. Os colegas, o chefe, o dono. Resultado? Rua. Demitido na hora. Mas sabe qual é o detalhe mais assustador dessa história? O vídeo é uma montagem, um deepfake. E é um negócio tão, mas tão bem feito, que o próprio Roberto, sentado no sofá de casa assistindo aquilo no celular, começa a coçar a cabeça e pensar, gente, será que eu bebi e fiz isso mesmo? Pois é, isso mostra o poder de destruição dessa tecnologia no nosso dia a dia, na vida real de qualquer um. Agora, se você acha isso ruim, quando a gente sobe para o nível político, o negócio toma umas proporções de filme de Hollywood. Em época de campanha, as equipes não têm o menor pudor de produzir conteúdo 100% falso para destruir a reputação de quem está concorrendo contra eles. E essas difamações de IA chegam pelo WhatsApp de milhares de eleitores. A gente está falando de vídeos hiperrealistas da pessoa cheirando drogas, ou no meio de orgias, escondendo dinheiro na cueca, ou então aquele clássico do político corrupto dirigindo um carro todo de ouro lá em Dubai, ou acendendo charuto com nota de $100. É tudo forjado, a ideia dá um choque no eleitorado usando imagens que são falsas, mas que parecem totalmente e absolutamente reais. Só que a mesma tecnologia que bate também serve para amaciar, sabe? Eles usam a IA para criar uma propaganda positiva puramente inventada, forjar uma santidade que a pessoa passa longe de ter. Então, de repente, você vê políticos sendo supostamente batizados nas águas do Rio Jordão, ou usando roupas super humildes para dar uma de Gandhi, ou até mesmo montagens que transformam figuras bem polêmicas como Donald Trump em ilustrações de verdadeiros messias. O objetivo, no final das contas, é um só: enganar e manipular a nossa percepção através de uma mentira visual muito bem amarrada. E aí fica a pergunta, para onde a gente vai parar com isso? Chegamos à nossa última parte, o futuro da verdade. A real é que, como a gente está sendo bombardeado o tempo todo por esse tsunami absurdo de informação falsa, desde a fofoca maldosa do escritório até as campanhas gigantescas para presidente, a nossa sociedade está sendo empurrada para um estado de ceticismo absoluto. Vai chegar um momento, e não vai demorar não, viu, que a nossa reação natural ao ver uma foto ou um vídeo no celular não vai se acreditar na hora, vai ser duvidar na hora. As pessoas vão simplesmente começar a desconfiar de absolutamente tudo que passa na frente dos olhos delas. O que deixa a gente com um paradoxo bem curioso na cabeça. Pensa comigo, se esse dilúvio de imagens falsas destruir de vez essa confiança visual cega que a gente levou 200 anos para construir, será que esse ceticismo todo não é exatamente o remédio amargo que a gente precisava tomar? Fica essa pulga atrás da orelha para você pensar. Talvez, só depois da gente perder essa mania de acreditar em tudo que está numa tela, a gente seja finalmente forçado a resgatar a busca pela verdade de verdade, sabe? De ir atrás dos fatos, de ser mais crítico. E aí, será que a mentira, no fim das contas, vai ser a salvação da verdade?